Hoje, 15 de novembro, é o Dia Nacional da Umbanda e o aniversário de 108 anos da instituição religiosa. Para falar sobre essa religião, recebo aqui no estúdio o membro do Fórum Permanente de Cultura de Santa Inês, Robert Paixão. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado e é sempre bom estar aqui com você. Bom, hoje é um dia festivo então para a Umbanda. Sim, hoje a Umbanda comemora 108 anos desde sua fundação e traz nessa marca uma das principais características, a filantropia, que é o fato de ajudar, de estar sempre prestando serviços à sociedade e amparando aqueles que necessitam. Como se dá esse serviço? Esses serviços são atendimentos em torno do que se refere à estabilidade espiritual e até muitas das vezes psicológica daqueles que a procuram. Muitas das vezes também são pequenos casos de enfermidades que podem ser tratadas através da fitoterapia, que é o uso medicinal das plantas. Muito bem. E o que comemorar hoje, né? Nesse dia, certamente um dia especial? Hoje a gente comemora a superação contra tabus, a superação contra rótulos que nos foram colocados por outras religiões e até mesmo por pessoas que não conhecem os conceitos da Umbanda. E como essa prática começou? A Umbanda teve início há 108 anos atrás, foi anunciada através do médium Zélio Fernandino de Moraes, através da entidade Caboclo das Sete Encruzilhadas, que anunciava a vinda da Umbanda para a humanidade. Foi numa reunião? Foi numa reunião espírita de estudos kardecistas, onde ocorreu o fato, e de lá para cá a Umbanda propagando com mais forças e com mais adeptos. Agora, como enfrentar ou como está atualmente essa questão do preconceito em relação à religião? A intolerância religiosa, mesmo sendo um assunto atual, em qual todas as instituições educacionais visam combater os fatos de intolerância religiosa, visa diminuir os preconceitos, ainda mesmo com todas essas discussões, ainda muito se vê as práticas de intolerância racial, intolerância religiosa contra seus adeptos das religiões de matrizes africanas. Inclusive, recentemente o Enem abordou essa questão da intolerância religiosa na prova da redação. E isso ajudou, de certa forma? Esse é um fato que reflete já uma cobrança da própria sociedade. E o governo e o próprio Enem acaba adotando essa temática para começar a despertar nas pessoas o fato da importância que é se tratar e combater a intolerância religiosa. Esse seria o mal do século, digamos assim? A questão da intolerância? Acho que não diria o mal do século, mas seria algo que ainda perdura até hoje, como também os casos de preconceito racial, que mesmo ainda no século XXI ainda vemos isso acontecer. A origem da Umbanda é uma religião brasileira ou ela tem uma origem de um outro país, de uma outra etnia? Muito se discute a respeito disso, porém a Umbanda ela tem origem brasileira, diferente das demais religiões de matrizes africanas, como é o candomblé, como é a mina, como é o terecô. Ela tem a sua instituição no Brasil. Percebe que até mesmo nessa época da informação, da globalização, digamos assim, muitos adeptos às vezes se negam até a se declarar como umbandistas. Por que isso? Talvez pelo medo da própria intolerância religiosa, como nós citamos anteriormente. E se nós pegarmos dados do IBGE, mostram que no último censo geográfico que ocorreu em 2010, o IBGE apresenta um pouco mais de 300 mil habitantes autodeclarados umbandistas ou candomblecistas. Se nós aproximarmos esses dados para a nossa cidade, Santa Inês, o IBGE mostra em torno de 104 autodeclarados umbandistas ou candomblecistas. E um outro dado que chega a ser um pouco curioso
é que Santa Inês detém em torno de 60 terreiros ou Centros centros litúrgicos, aglomerando em torno de 2.000 adeptos, dividindo-os entre a Umbanda, o Bandomblé, a Candomina e o Terecô. São, digamos assim, ramificações diferentes? Sim, são religiões diferentes, são religiões espiritualistas com peculiaridades próprias, cada uma. Então, no caso, aqui tem se dado mais de 2.000 umbandistas, mais adeptos. Se aproxima em torno disso. Só que no IBGE só tem constam 104. 104 autodeclarados. Na maioria deles se declaram ou católicos ou espíritas. E como é que ocorre a adesão de novos adeptos? A Umbanda, ela não pratica, não traz em si as práticas de segregações religiosas ou tão menos de conversão religiosa. A Umbanda, por si só, ela é procurada pelas pessoas que sentem a necessidade, que sentem o desejo, que acham que é o momento, ou por estar passando por algum outro processo mediúnico que só a Umbanda poderia atender. A Umbanda é a mesma coisa que Candomblé? Não. O Candomblé é uma religião de matriz africana, traz os seus conhecimentos oriundos dos povos trazidos da África, escravizados aqui no Brasil, que acabaram dando continuidade ao seu ciclo religioso. E qual a principal filosofia da Umbanda? A Umbanda, ela é filantrópica. A principal filosofia da Umbanda é ajudar o próximo, é fazer o bem. Ela traz em si conceitos que também estão presentes em outras doutrinas espiritualistas, religiosas e cristãs, como o Deus onipotente, onisciente, benévolo e o Criador e Salvador de todos. No caso, qual a orientação, né, às pessoas, adeptos, ou principalmente a orientação espiritual da Umbanda? Que você haja sempre com ética, com respeito, e siga sempre dos princípios cristãos, pois Cristo foi um símbolo, um próprio ser divino que veio à Terra e mostrou aos homens qual seria o seu papel, que era o de amar o próximo. Essa é a principal orientação. Sim. Você tem um blog, né? Quem tiver mais dúvidas tem essas informações lá no blog, qual o endereço, qual o contato? Hoje, assim, aproveitar o espaço, gostaria de falar assim que entre os blogs do interior do estado, o blog Robert Paixão teve recentemente sua aprovação na plataforma de afiliados em e-commerce, que seja ser um mérito para aqueles que trabalham com internet, para aqueles que trabalham com blog, com notícias. E dentro essa aprovação requer alguns critérios? Sim, sendo o principal a credibilidade. A plataforma de afiliados, ela analisa o site, as matérias que nele há, o público que os visita e põe em xeque a própria credibilidade da informação que consta lá no site. No caso, o blog não é só Umbanda, ou não, é um blog que abrange blog de notícias em geral, política e notícias. E aí, no caso, mas hoje tem lá uma informação especial. Hoje nós temos uma matéria em especial, que é uma matéria comemorativa aos 108 anos de Umbanda. Muito bem, é o endereço do blog? Para quem não puder memorizar, basta digitar no Google o blog Robert Paixão e os próprios buscadores irão mostrar e indexar o site. Muito bem, Robert, muito obrigado pela sua presença aqui ao Dia com a Cidade, por todas as informações e parabéns por esses 108 anos aí da Umbanda. Eu que agradeço. Obrigado. Hoje eu conversei com um membro do Fórum Permanente de Cultura de Santa Inês, Robert Paixão, sobre o Dia Nacional da Umbanda e a comemoração de 108 anos dessa instituição religiosa. Muito obrigado pela sua atenção. A gente volta amanhã às 7h30 da manhã com mais informações. Um bom feriado para você. Até mais.